Bom dia. Hoje nós falaremos de mais um capítulo do Jornal da História. Hoje o assunto é Primeira Guerra Mundial. Conflito que se desenrolou entre 1914 e 1918 e que envolveu vários países do mundo, quase todos os continentes nessa guerra. Essa Primeira Guerra Mundial é conhecida como a Grande Guerra também, porque foi a primeira guerra que envolve praticamente todos os continentes do mundo, enquanto as outras só eram guerras localizadas, ou entre um país e outro, ou guerras dentro do próprio país, regiões, etc. Para começar, nós vamos passar por alguns dados da Primeira Guerra Mundial, que são dados tristes, que é uma guerra que toda guerra deixa de herança para a humanidade, de rastro. Então, começaremos, por exemplo, vamos analisar. Foram mais de 10 milhões de pessoas mortas nessa guerra, mais de 20 milhões de feridos que voltaram para casa, às vezes sem uma perna, sem um braço, sem um olho, com várias sequelas físicas. Além disso, nós temos uma perda econômica gigantesca pela destruição de cidades, de setores econômicos e também uma destruição ambiental muito grande, que uma guerra causa. Essa guerra, pessoal, ela é conhecida como Grande Guerra também, porque vai envolver grandes interesses de grandes empresas que estarão em jogo nessa guerra. Interesses capitalistas particulares de empresas que vão estar em jogo. Nós temos duas causas principais para que a guerra acontecesse, que geraram a guerra, que fizeram a guerra acontecer. O primeiro grande fator é a disputa entre as potências europeias da época, dos países mais ricos da Europa da época, por territórios na Ásia e na África, em busca de matéria-prima barata, mão de obra barata e mercados consumidores para vender seus produtos nessas regiões, nesses continentes. As 6 grandes potências da época que estavam realizando a segunda revolução industrial e que tinham interesses em expandir suas indústrias para outras áreas do planeta eram dos seguintes países: Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, principalmente. E também um império recém-formado, que era o Império Austro-Húngaro. Exatamente essas 6 nações é que vão se envolver diretamente na guerra. Nós teremos participações de outros países de forma direta, mas com a menor importância. O grande peso nessa guerra são desses 6 países europeus e um outro personagem que nós vamos conhecer na segunda parte, quando for falar da Primeira Guerra Mundial, que não vai estar nesse primeiro capítulo. Nosso grande amigo e vizinho, United States of America, traduzindo, Estados Unidos da América. A guerra, outro fator que vai gerar a guerra, pessoal, e dele nós vamos partir para o estopim, para o empurrãozinho que faltava para a guerra acontecer, é a parte da questão nacionalista. Existiu o Império Austro-Húngaro, que eu citei anteriormente, dominava uma área chamada Sérvia. Não é o nome da sua tia, não. Sérvia é o nome de um país, tá? Não vai confundir as coisas. Sérvia, então, era uma região dominada por esse Império Austro-Húngaro e que a Rússia tinha grande interesse. Nós esquecemos desse grande personagem da guerra também, que é a Rússia. A Rússia tinha interesses em dominar a Sérvia pela proximidade linguística, em que as duas falavam línguas parecidas, e por interesses e localização estratégica que a Sérvia tinha. O que vai acontecer? Qual vai ser o grande empurrãozinho? Já existia um clima muito tenso na Europa quando houve a divisão de territórios da África e da Ásia, em que países se sentiram excluídos ou injustiçados na divisão dessas terras, desses continentes, entre esses países europeus. O que vai acontecer? Já existia uma corrida armamentista muito forte, cada país se armando, se preparando para uma guerra que estava prestes a acontecer, então isso cria um clima muito tenso no continente. Outro problema, o empurrãozinho que vai acontecer para dar um final a esse clima tenso e iniciar uma guerra. O herdeiro do Império Austro-Húngaro vai fazer uma visita à Sérvia. E ele, quando estava passeando em uma avenida, um estudante sérvio que fazia parte do movimento, que queria a liberdade da Sérvia, atira e mata ele e a sua esposa. Esse é o empurrãozinho que faltava para a guerra começar.
Aí vocês vão me perguntar, mas o que isso tem a ver para começar a guerra? Matar um carinha lá na Sérvia, que estava visitando o território que pertencia ao império dele, ele ia herdar todo aquele território, todo aquele império, seria o imperador daquele, né, substituindo o pai dele quando morresse. Mas por que isso faz a guerra acontecer? Eis a questão, como diria, né, o escritor inglês, que agora não me lembro o nome, mas ele falava, eis a questão, né? Vamos ver o porquê isso tem a ver com a ligação para estourar a Primeira Guerra Mundial. Lembra quando eu falei que a Rússia tinha interesse em dominar a Sérvia? Então, quando acontece o assassinato do príncipe por um estudante sérvio, o Império Austro-Húngaro, que dominava essa região, vai fazer uma grande repressão a esses estudantes e a esse movimento que queria independência. E começa a caçar esses estudantes e a reprimir. Começa a reprimir, torturar, prender, até encontrar o assassino. E isso cria uma revolta entre os sérvios. A Rússia se alia à Sérvia contra o Império Austro-Húngaro. O que vai acontecer? Existiam duas alianças militares antes desse ocorrido, que eram as seguintes. De um lado, Rússia, Inglaterra e França, que faziam parte da Tríplice Entente. Não é entende não, é entente mesmo, com T no final. Entente. Do outro lado, tinha uma outra aliança, contrária a essa aliança, que chamava-se Tríplice Aliança, formada pela Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Qual o grande acordo que existia entre essas duas alianças? Qualquer país que se envolvesse em qualquer conflito, os outros entrariam para apoiá-lo. O que acontece? Quando a Rússia faz uma ameaça ao Império Austro-Húngaro, a Itália e a Alemanha se ligam ao Império Austro-Húngaro. Claro, aí, mano, vamos entrar junto. Nosso acordo aí, mexeu com você, mexeu com a gente também. Do outro lado, a mesma coisa, mexeu com a Rússia. Opa, Inglaterra e França, vamos ao lado deles. Isso faz o quê? Aí tem início a Primeira Guerra Mundial. Um país se declarando guerra para o outro, as duas alianças entrando em confronto, inicia-se o grande conflito mundial. Aí vocês vão me perguntar, mas você falou lá que essa Primeira Guerra Mundial era um evento mundial, mas a gente está vendo nações da Europa. Como é que se ele é mundial, como é que isso está acontecendo dentro da Europa, entre países europeus? Gente, vamos pensar uma coisa. Lembra quando eu falei quando essas potências dominavam territórios na Ásia e na África? O que eles vão envolver nesse conflito? Aos seus domínios na Ásia e na África. Eles vão utilizar pessoas que viviam na Ásia e na África para reforçar os seus exércitos e entrarem nesse conflito. E outra coisa, nós temos um personagem também aí que vai arrastar outros países da América, do continente americano, para esse conflito. Lembra quando eu falei que ele não estava ainda nesse comecinho? Nosso amigo lá do norte, os Estados Unidos da América do Norte. E qual país que era um aliado dele ali e que vai entrar junto? Também fazia parte da América, mas só que da América do Sul, mais para baixo um pouquinho. Difícil essa resposta, hein? Começa com B, termina com Will. Então, Brasil. O Brasil entra junto com os Estados Unidos na guerra quando ele entra no meio da guerra. Quando a guerra já estava do meio para o fim, Brasil e Estados Unidos entram na guerra, certo? E participam da guerra. Então a gente já inclui qual outro continente envolvido na guerra? O continente americano, seja sul ou norte, juntos. Já temos a Europa e as colônias africanas e asiáticas que eram dominadas pelos países europeus se envolvem indiretamente também nesse conflito. Outros países vão entrar ao lado de seus respectivos aliados. Por exemplo, a Turquia, país que fica metade na Europa, metade na Ásia, entra ao lado da Tríplice Aliança. O Canadá entra ao lado da Tríplice Entente. A Austrália, que ficava na Oceania, entra ao lado da Tríplice Entente. Certo? Temos os personagens principais, mas tem esses países também que também apoiaram as duas tríplices. Certo? Então nós teremos, por exemplo, no meio do caminho, a Itália vira casaca. Em 1916, ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Porque falaram assim, aí galera, vocês vieram pro nosso lado aí,
Se a gente ganhar a guerra, nós vamos dar um monte de território para vocês lá na África. Fica frio, fica do nosso lado aí que vai pintar a coisa boa para vocês aí, se vocês se unirem a gente. A Itália faz isso. E também, em 1917, entra o Brasil e os Estados Unidos do lado da Tríplice Entente. Mas esse é um outro caminho, é um outro capítulo que nós vamos falar na próxima aula, que são as fases da guerra e o final da guerra. Só deixo duas reflexões para vocês no final aqui, para a gente pensar um pouquinho, e uma frase que eu achei muito interessante. Vamos refletir. O que uma guerra pode gerar? Destruição, mortes, né? Destruição de uma geração de jovens que poderiam estar o quê? Doando suas vidas para gerar benefícios para a humanidade, para o conhecimento, para a arte e etc. E foram mortos, ceifadas essas vidas de forma brutal. Né? Quando faltavam, eram proibidos soldados menos que 18 anos de idade, mas quando começou a faltar soldados, começaram a pegar crianças, adolescentes de 13, 14 anos para lutarem nessas guerras. Mulheres também participaram muito ativamente desse conflito. Dizem que a guerra gera empregos, aumenta a produção, desenvolve a tecnologia. A custo do quê? De vidas humanas. Será que é isso legal? Será que desenvolver tudo isso a custo da vida de milhões de pessoas, da destruição do meio ambiente e perdas econômicas, será que é vantajoso? Aí eu deixo uma frase para vocês refletirem, meus queridos. Numa guerra não existem vencedores, apenas sobreviventes. Um abraço, fiquem em paz, fiquem bem.